E isso é porque Pô, já é minha também terceira tá. live. Porra, mano, Pô, eu a apanho da minha, final a do minha Figueirense. primeira, então, tô Não, então, testando. o problema é que eu tava aqui falando, caramba, eu acho que ele tá apanhando mais do que eu. Mas, Tava, porra, com certeza. eu vou. Da próxima eu não vou errar, porque, pelo amor de Deus. E aí, como é que você tá? Tamo bem, mano. Sofrendo um pouco aí no tédio aí, né, com essa quarentena, mas infelizmente é algo necessário e a gente precisa se resguardar agora para na nossa volta às arquibancadas não falte nenhum de nós, né? Que a Porra, gente volte com alegria e não com de luto. porra, Gabriel, eu tava até num grupo agora da Dragões aqui, e a gente tava mencionando que, para nós que gosta, que vive, que trabalha, que frequenta, tudo relacionado ao futebol, a gente deve sofrer um pouquinho mais do que os demais, né? Porque o Sim, futebol, nessa pirâmide de voltar, o futebol está no topo, porque é onde tem aglomeração de pessoas. Então, quando eles começarem a voltar algumas coisas, o futebol não estará entre essas coisas, né? Então, não acredito sei, que sim. né? Até porque pra gente que é assim fã do futebol é importantíssimo, né? Mas comparado a outros segmentos não é tanto. Inclusive ele pode rolar com a bola com os portões fechados, né? Então, eu acredito Sim. que talvez a gente já consiga até voltar antes que os demais segmentos, mas de portões fechados. O que Não, pra gente que é fanático é um não, sofrimento. O sofrimento vai ser um pouco menor, mas vai sofrer porque a gente está acostumado a estar lá no calor da emoção, com viajar os e tal. amigos, cantando, pulando, ajudando, criando aquela atmosfera. Mas Pô, assim, você André, falou. eu acho que eu, graças a Deus, meu irmão, assim, eu tenho tudo que eu faço tudo que eu sofro em minha vida, eu busco ver lados positivos em tudo, mesmo nas derrotas, nos momentos tristes como esse. Então, eu vivo intensamente o futebol desde os meus 14 anos, né? Quando eu entrei nos Imbatíveis. E já era fã do futebol muito antes. Eu, com 14 anos, entrei nos Imbatíveis e aí passei a viver futebol todos os dias, de noite, através da torcida. Torcida e futebol. Então, Aham. eu te confesso que eu não lembrava mais o que era a vida sem o futebol. Então, hoje eu tô com essa sensação assim, tô valorizando, tô sentindo falta de cada coisa, cada coisinha assim, e então eu tô aproveitando para criar novos projetos e, tipo, tá me dando uma vontade muito maior, sabe, de viver futebol do que há um mês atrás. Então, eu Até acho que pelo porque menos vai servir para isso, a gente vai valorizar mais coisas, vai. Eu acho que tá me dando um gás bem legal. dentre elas, família, né? Porque nós estamos tão acostumados em. Pega Páscoa, que talvez tenha um significado tão pequeno para nós, mas às vezes para o nosso filho não tem. E é muito difícil ter um domingo de Páscoa que não tenha jogo, né? Sim, Então, dia de geralmente a Páscoa, gente. dia dos pais, dia das Dia dos mães. pais, dia das mães. Não, é óbvio que se você tem que. Não é do jeito que a gente queria, não queria que fosse uma coisa forçada. Mas você está totalmente certo quando você fala que dá para pontuar, dá para perceber várias coisas. Eu nunca pensei tanto na minha vida, nunca refleti tanto na minha vida como estou fazendo agora. E eu acho que se a gente pegar esse momento que está parado para pensar em coisa boa, mas tá difícil, viu, Gabriel? Tá difícil. Saudade do Tá? time, dos amigos, daquela rotina, das viagens, um monte de coisa, cara. Não vou falar que É tá porque fácil, não, porque não tá. dezembro rola um mesinho, né? Quase um mês, 25 dias sem futebol. Mas aí você tem data, você para e já sabe, assim, é o dia 15 de janeiro, nós estamos de volta. É diferente agora, que você não tem É dia uma para volta. parada com data, né? Então Então você. é angustiante, não tem data, não tem Tá. encontro marcado. É foda. Gabriel, separei aqui uns assuntos para a gente bater um papo. Não vamos seguir um roteiro, não, mas tem algumas coisas que a gente não pode deixar de pontuar. Eu acho que quem está assistindo, uma das maiores perguntas que deve estar se fazendo é como iniciou a nossa conversa, tudo. Então vamos contar um pouco da aliança, como surgiu, contar alguns causos que a gente também passou nessa relação da Dragões com os imbatíveis. Vamos falar da nossa viagem que nós fizemos, nós viajamos representando as nossas respectivas torcidas, porque levamos as faixas e levamos o nome das torcidas para os estádios lá na Rússia. Falar de clube, vamos ter algumas coisas que eu separei, que você também deve ter separado para a gente pontuar, mas vamos pontuar mais essas coisas aí, né? Para Demorou, irmão. iniciar, Tamo junto. Primeiro dizer que é uma satisfação, né, muito porra, grande estar falando com você, como sempre, de uma forma diferente.
porque a gente está Até porque a gente se acostumado, né, fala, com o calor da galera, tomando uma cerveja, comendo um churrasco, é. balançando uma bandeira, um batuque. Dessa vez não está sendo igual, mas é por uma boa causa, isso vai passar logo. Deixar um abraço aí para todos os amigos aí da Dragões, da torcida Imbatíveis. Estamos à disposição aí. Obrigado a todos que estão seguindo a gente também, nos prestigiando. Tamo junto. Temos muitos aliados em comum, né? Então tem muita gente aí, o Também. pessoal da máfia, o pessoal da Jovem do Esporte, do Inter também, o pessoal tá tudo aí acompanhando. Então acho que dá para a gente fazer um papo bem legal. Contar um pouquinho, Gabriel, de como iniciou a nossa relação, né? Se eu não me engano foi em 2007, e aí, como a memória às vezes falha um pouquinho, aí a gente vai pontuando. Lembro muito que quem fez a ponte foi a Jovem do Esporte, na época muito Chiquinho e Marinho, Henrique e Márcio, que são remanescentes daquela gestão também, fizeram muito, que eles sempre tiveram uma proximidade muito forte com os imbatíveis, e a Dragões estava com uma proximidade muito forte com o Jovem do Esporte também, e era, porra, eu não sei se você lembra, tinha um André que era dos imbatíveis, e um grandão, o Rafa, né, que é o Rafitos também, não saíam de Recife, então a gente já começou a ter algumas ligações antes, iraquiano, que falava muito com o Fábio, nunca perguntei por quê, mas Iraque já tinha muita ligação com o Fábio, e aí foi fácil, né? Vocês são bacana pra caralho, gente fina, e aí eu lembro que a gente fez uma reunião, eu, César e Hernani, você e Iraque, lá na Orla, lembra, Gabriel? E Sim. aí você falou assim, André, vamos tomar uma? Eu falei, beleza, né, mano, vamos tomar uma. Só que eu pensei que era para tomar uma, né? Uma, duas. E ali foi o cartão de visita dos imbatíveis. Falei, pelo amor de Deus, mano. Vocês saíram tropeçando, né? Porra! Eu falei para iraquiano, não é uma boa torcida para ser amigo, mano. Eu fiquei com vergonha. Já bebe muito pouco. Fiquei com vergonha de falar que eu bebia menos. Falei, caralho, mano, eu bebo menos, mano. Foi legal. Foi massa. Então, eu acho que foi fácil, né? Porque a gente também já tinha, além do incentivo da Jovem do Esporte, o qual deixo o meu abraço aqui a todos os amigos lá de Recife, além do incentivo deles, a gente já tinha se encontrado muitas vezes em Recife, né? Então já tinha meio que uma amizade pessoal. Então, quando vocês vieram para cá, aí aconteceu um encontro onde a gente selou de vez a aliança. Sim. E eu acho que demorou até um pouco, até uma curiosidade aí para a galera todo o Brasil aí conhecer, que eu acho que é uma curiosidade legal. A gente aqui dos Imbatíveis demorou um pouco de aceitar essa aliança, né? Tipo, já estava estreito assim a relação, contato diariamente via rádio naquela época, né? Era mais rádio. Esqueci até o nome da empresa, do rádio. E aí a gente já tinha contato, então já tinha uma amizade, só faltava oficializar. Então, da nossa parte aqui dos Imbatíveis, a gente tinha muito receio por uma história, um fato histórico, né, cultural do Brasil. Porque, historicamente, aqui na Bahia, o que acontecia? Todo mundo é apaixonado por futebol no Brasil inteiro, Sim, né? sim. Do pobre ao rico, do capital aos interiores. Mas aqui, historicamente, hoje diminuiu muito com a tecnologia, mas as pessoas do interior, e a Bahia é muito grande. Então, você tem estado aqui que é mais próximo de BH do que da gente, de Salvador. Sim. Então, naquela época não tinha internet, essas coisas, canal fechado, né? Era antena parabólica, era rádio Band, rádio Globo. Então, esses interiorzão, tudo aí da Bahia, a maioria torcia para times de São Paulo e do Rio, por influência da mídia, e do Bahia, de rádio e parabólica. E do Bahia, especificamente, muito mais para o São Paulo. Por causa Isso, ia chegar lá. Aí, então, historicamente, a galera do interior mais distante de Salvador torcia só para time daí, né? De São Paulo e do Rio. Já os daqui da capital torciam, um exemplo, Vitória se identificava muito com o Flamengo, por causa das cores. Sim. Bahia se identificava muito com São Paulo por ser tricolor. Sim. Né? O Bahia é chamado de tricolor por ser 3 cores e o São Paulo também 3 cores. Então, historicamente, isso acontecia muito. Então, a gente meio que tinha esse receio, assim, né? Como ia ser a aceitação do torcedor do Vitória e tal, a bandeira do São Paulo e tal. Não que a gente temesse nada, jamais. Não, mas o respeito, o carinho, a consideração, e para não começar uma amizade com situações constrangedoras. Né? Então, a gente sempre teve muito cuidado com isso. E aí,
deu tudo certo, Gabriel, a gente botou lá. No dia que a início gente eu não sei botou no dia que a gente botou a bandeira no botou a Barradão, bandeira da atenção, a gente Dragões e falou assim, o cara... e agora, né, mano? O que é que É, vão falar? O que é que vão é. fazer? Será que vão vaiar e tal? Mas Não, eu foi não sei se a você lembra, torcida. chegou tem um cara, na época, logo no início, teve um cara que chegou a puxar a bandeira da Dragões. E por não entender aquela bandeira com o símbolo do São Paulo dentro dos imbatíveis. Aí rapidinho Sim. vocês recuperaram, aí depois vocês até me contaram que o cara falou assim: eu vi uma bandeira do São Paulo aqui, eu pensei que estava no lugar errado. Tipo um torcedor É, comum, né? sim, Que mas aí, graças a Deus, assim, a torcida do Vitória tem muito carinho por a gente, né? Então, quando sabe que as torcidas, um exemplo, o caso específico, o São Paulo aí nos recebe muito bem, então vai ser sempre bem recebido aqui também. Isso também não é mais, hoje em dia é 10, de 13 anos atrás, né? Sim. Hoje em Não, dia, hoje a hoje em dia não, internet. não tem mais isso de torcer para Vitória e Flamengo, essas coisas. Aqui na capital, principalmente, todo mundo é ou Vitória ou outro time mesmo. Não, mas o que você falou é. A internet ela veio para ajudar, atrapalha em vários segmentos, isso depende da forma que tu usa a ferramenta. Eu estava conversando com outras torcidas, com outras pessoas, a gente sempre teve a mídia contrária, né, Gabriel? Sempre teve uma mídia fazendo sempre propagandas negativas, não só de torcida, mas é o que vende mídia. Você vai ligar um jornal, você não vai ver ninguém salvando um gato na árvore, você vai ver um cara dando uma facada no outro, porque é o que vende. Então a nossa imagem ficou muito arranhada durante anos e ainda é arranhada por causa desse disparate de propaganda negativa, né? E agora a gente tem, eles não querem mais, talvez eles ainda continuam não querendo fazer uma propaganda positiva nossa, mas hoje a gente é menos dependente deles, porque hoje a gente tem o WhatsApp, a gente tem o YouTube, tem o Facebook, tem o Instagram, e essa mensagem chega na casa da galera. Então hoje, por Sim. mais que eles falem que você fez tal coisa errada e eles não abrem um precedente para você se defender, hoje você tem a mídia social para fazer isso. Então é uma Sim, coisa que hoje dá para. em todos os segmentos, hoje só é desinformado quem quer, né? Hoje Uhum. só é desinformado quem quer. Hoje meu filho mesmo tem 6 anos, qualquer dúvida que ele tem, ele fala, vou ver no Google. Vou ver no Google, vou Sim, pesquisar no Google. sim. Então hoje, ainda mais, eu imagino, uma pessoa com 30 anos, né? Então, graças a Deus, a gente tem nossas redes sociais, tem YouTube, tem tudo, e a gente consegue desmentir muita coisa, quebrar muitos tabus. Sim. Pegando essa linhagem aí, Gabriel, antes da gente até contar mais alguns causos da torcida, de punição que a gente acabou entrando, falar do que a mídia faz. O que você acha? Como é que está a situação aí da torcida? Está punida? Aí também eu acho que implantaram torcida única. O que você vê essa mídia? Aqui nós já estamos um pouco mais acostumados, né? Depois que tu falar, eu vou te falar um pouco da visão que eu tenho em relação a isso, as punições, mas queria que você desse um release aí sobre torcida, sobre as punições Então, da irmão, torcida. aqui nós tem a lei, né? O Estatuto do Torcedor, né? Que é superior a tudo. Então, e também após o Estatuto do Torcedor, a gente fez um TAC aqui, né? A gente tem um TAC com o Ministério Público, clubes e tal. Aqui comparado aí é bem flexível, bem mais flexível que São Paulo, né? A gente aqui consegue ainda entrar com pelo menos bambu, né? Os fogos de artifício não são permitidos pelo Estatuto do Torcedor, mas o nosso TAC a gente consegue acessar com bambu, então, e bateria. Só que é passiva a punição, né? O TAC, a gente tem uns acordos lá, um deles era a gente assim, exigiu, né, a presença dos bambus, e em contrapartida tem a questão da punição, o que eu não sou contra. Né? Eu acho que se a gente errar, a gente tem que ser punido sim. Né? Tem que ser punido sim. O que me incomoda muito nessas questões de punições é que a justiça não usa o mesmo a justiça e a mídia não usa o mesmo peso para nos punir como outras instituições, né? Por Sim. exemplo, quando um policial é envolvido em algo ilegal, a mídia noticia, faz toda a reportagem E completa, vai na direcionam casa, a faz ele. tudo certinho, mas diz, foi ele, foi fulano, não é a instituição polícia militar. Né? A polícia militar não compactua com a atitude desse Sim, policial sim. e com certeza vai ser julgado e penalizado dentro do batalhão ou da instituição. Com a gente, não.
Hoje existe estatística que mostram que grande maioria da torcida dos componentes de torcida organizada não são a favor de violência. Mas mesmo assim, quando um vai lá e comete o ato de violência, a mídia penaliza toda a instituição. Diz que nós somos torcedores travestidos, marginais travestidos de Sim, torcedores sim. e tal. E isso me dói, entendeu? Isso me dói. Não a punição em si de 2 meses, porque se a gente errou, tem que pagar. Né? A gente não Inclusive, pode André, vir com. eu acho que é muito. A punição quando tira a nossa bateria, bandeira, faixa, eu acho que está penalizando muito mais o futebol do que a nós. Sim. A gente sofre do que a gente gosta, de bandeira, de bateria, gostamos, faz muita falta pra gente. Mas punição mesmo está sendo por futebol. Né? É o futebol que vai ficar sem aquele espetáculo. Eu conheço dezenas de torcedores, principalmente quando tem criança na família, que frequenta o estádio, o pai, a mãe, o filho, que quando não tem torcida organizada, eles não vão. Não vão. Vários, não vou não, sem torcida não vai ter torcida não, não vou não. Por quê? Hoje o futebol também, tecnicamente, no Brasil, está muito ruim, né, mano? Muito Então, ruim, hoje, sim. para você frequentar um estádio, você tem que se apegar a várias coisas. Um churrasquinho do lado de fora, né? Aquela resenha, aquela confraternização, um churrasco, uma cerveja, aí você entra, vai pra torcida, cantar, quem gosta e tal. Então eu vejo hoje a punição às torcidas organizadas quando tira a gente do estádio muito mais prejudicial à cultura do futebol do que a nossa torcida. É. E tudo que você falou, não tiro uma vírgula, eu só tenho algumas coisas a acrescentar, hein? Até pela similaridade, que às vezes não sei se eles se espelham ou querem tirar algum exemplo sempre ruim para nós aqui de São Paulo, que chegou ao cúmulo, por exemplo, hoje, não só vocês, mas os nossos outros amigos e outras torcidas organizadas também hoje se sentem penalizadas aqui em São Paulo, porque o visitante, por exemplo, teve os problemas em São Paulo e o visitante não pode vir. Chega a ser até engraçado uma coisa dessa, né? Os visitantes não podem entrar com seus adereços. E eu recentemente estava conversando com a Anatorg e até mencionei isso. Tem esse tipo de punição, a punição institucional, e quando eles insinuam individualizar, eles querem individualizar para o presidente, para o diretor, que também é um erro. Entendeu? Você tem que fazer a justiça, mas a justiça tem que ser justa. O seu crime, eu falo para todo mundo, que o teu crime não pode ser nunca a tua escolha. Então, a tua escolha de ser um presidente não te faz um criminoso. Você não é um criminoso pela tua escolha, tem que ser pelos seus atos. E às vezes, parece que para a justiça não é interessante prender o Juquinha, o Alfredinho, o Marcelinho, lá do bairro, não sei o que lá. Porque na mídia é interessante aparecer o presidente de algema ou a imagem do presidente arranhada. Aqui também, eu estou falando como eu sou presidente aqui, você é presidente aí, é uma outra coisa que a gente acaba sofrendo, né? Que é essa forma que se vê. Né? E eles acabam, indiretamente, protegendo o infrator. O infrator pensa, porra, eu posso fazer uma cagada, posso fazer uma merda, e eu tenho 3 pessoas, 3 coisas, 3 instituições que podem ser punidas na minha frente. A instituição pode ser punida, o presidente pode ser preso, e eu tô livre, eu tô tranquilo. O infrator fala assim, às vezes é um infrator que é contra a torcida, ou não contra, mas que o valor dos materiais ao longo dos anos se perderam, né, Gabriel? Talvez quando você vem agora numa live ou numa imprensa chegar e falar que você se importa com a faixa, com as bandeiras dentro do estádio, tem cara da própria torcida que fala que tu pensa em dinheiro. Olha aí, tá vendo? O cara só tá pensando em dinheiro, só tá pensando em vender boné, só tá pensando em vender camiseta. Primeiro que sem dinheiro tu não faz nada. Tu não viaja, tu não faz um material novo, tu não tem uma sede estruturada, ponto. Mas olha o cúmulo do torcedor. Hoje, do nosso torcedor, eu tô dizendo, do teu, não de todos, é óbvio, mas tô dizendo do cara que tá aí dentro, que quando você se importa com o material, que era uma coisa que era para ser unificada, né? Que a gente aprendeu a defender e a amar a nossa instituição, os nossos escudos, a nossa faixa, e chega cara e fala que você está pensando só em dinheiro quando você liga para isso. Sim, porque eu penso muito assim, André, o nosso povo, não sei se é o mal da humanidade toda ou do nosso povo brasileiro, mas a gente é um povo muito vaidoso, muito vaidoso. Caralho. Todo mundo quer status, quer. E às vezes usa da covardia, da injustiça
para atingir esse status, esse patamar, né, de estar em evidência, de estar na mídia. Isso engloba Que os no dois caso é assuntos que você atacar está o outro, tocando. né? Isso engloba os dois assuntos. Esse componente que você está citando, por exemplo, às vezes ele nem concorda com isso, mas quer chamar atenção. E o que chama a atenção é justamente a discórdia, né? Sim. Então isso é triste. Isso é triste, porque demonstra não ser digno de vestir a camisa de uma instituição que tem tanta história como as nossas. Mas é vaidade. Muitos casos, não estou generalizando. E Sim, tem claro. os casos, porque é inadmissível você ser de torcida organizada e colocar em último plano você ter a liberdade, o direito de fazer festa na arquibancada, de balançar uma Sim. bandeira, de soltar um sinalizador e botar a sua faixa, né? Um torcedor que coloca isso, que isso não esteja em primeiro plano para ele, tem algo errado com ele, né? Ou ele aprendeu tudo errado, ou ele quer chamar atenção mesmo. Eu Né? acho Aí é que são vaidade. um E eu misto de acredito mais tudo. nesse caso de chamar atenção. E isso serve para o assunto lá atrás, que a gente estava citando antes, da polícia, da justiça. Né? Um exemplo, aqui o Estatuto do Torcedor, ele diz que se o torcedor for identificado que ele é de torcida organizada, e ele não foi identificado o CPF, né, a pessoa física, a gente teria que identificar ele para a instituição não ser punida, Sim. né? E no TAC que a gente tem, isso está também lá, que a gente teria, Caso identificado, a torcida não é punida. não seria punido, né? O cara vai A responder por teoria. ele. Então, se a polícia não prender ele em flagrante, né, a gente teria que ajudar a autoridade a identificar. Sim, entendi. Eu nunca fui chamado para identificar ninguém. Nunca fui chamado. Eu sempre fui chamado para ser punido. Ó, teve essa camisa aqui é sua, ó, tem a imagem aqui do cara brigando, vocês estão punidos um mês. Por quê? Aí entra a Não, é vaidade. engraçado você falar Né? isso. Entra a vaidade. É Tem a muito mais imagem. chamativo, é muito mais interessante punir toda a instituição durante um mês, porque todo jogo isso vai ser notícia, Não. todos os jogos. E é engraçado, porque se tem a imagem, nem precisaria que você identificasse. Nem precisaria A me imagem chamar. já está lá. Nem precisaria me chamar. Então, olha que mesmo assim eu nunca fui chamado. Então, mas por quê? Um exemplo, vai ter jogo hoje, jogo domingo, jogo quinta, e todos os jogos vai ser notícia, porque os imbatíveis não estão no estádio. Aí liga para o comandante, liga para não sei o quê. Isso gera notícia, gera ibope, né? E aí a gente, infelizmente, o brasileiro gosta disso e às vezes prefere agir de forma errada. A gente foi punido recentemente aqui, não sei, 1 ano, 2 anos, ficamos 6 meses punidos. Dessa forma injusta. Teve um Bavi do Barradão de torcida única, e aí teve um confronto de 10 contra 10, mais ou menos, com filmagem, tudo, na Baixa de Sapateiro. Né? Na Baixa de Sapateiro, para você ter uma ideia, perto da Fonte Nova. O jogo era o jogo era no Barradão. No Então é Barradão. muito longe. É o outro muito lado. longe. Mesmo assim, teve imagem e a polícia prendeu todos em flagrante. Ou seja, o que aconteceu? Os imbatíveis foi punido 6 meses. Então, é essa questão das autoridades que nos revolta, entendeu? Eu, particularmente, não sou contra a punição, desde quando seja de forma justa. Nesse caso aí, é fato que é isolado, que foi algo completamente que não tem participação da instituição, foi decisão isolada dos componentes, eles foram presos, identificados e sobrou para a torcida. Então, como você falou, para o cara que é violento, é muito cômodo. Vai sobrar para a instituição, não vai sobrar para ele. É engraçado você falar isso. Na realidade, hoje é como se existisse um TAC e um estatuto torcedor simplesmente com intuição punitiva. E quando, na realidade, ele é muito mais do que isso. Existem vários parágrafos que ele, teoricamente, teria que te favorecer, né? Mas é tudo uma teoria, menos o próprio TAC, né? Você acabou de dar alguns exemplos. Que está na mão de seres humanos, né? Está na mão de seres humanos. Seres humanos quer chamar atenção, quer ibope, quer ter notícia. Eu não tô aqui nem para ficar falando de rival, até porque a gente já tinha até conversado antes que o segmento ia ser outro, mas é engraçado você citar esse caso dos 6 meses, porque recentemente, ano passado, teve um jogo na Fonte Nova, um meliante jogou uma bomba no meio da torcida do São Paulo e Bahia. Jogou uma bomba, acertou estilhaços em crianças, o cara foi pego, e eu não tô aqui para julgar, não sou da justiça, tomou parece que 3 jogos de punição, e não tomou mais do que isso. Agora, não dá para entender também esse disparate, né? Enfim, não estamos aqui para julgar.
E como tá a aceitação aí da galera desse lance de torcida única, Gabriel? Deixa eu só concluir uma coisa, André, Sim, sim. que é um assunto, porque o Brasil é muito grande, né? Então, as coisas que acontecem aí é muito diferente daqui, né? Sim. E, um exemplo, aqui tem um promotor específico para cuidar de violência no futebol. O O Gecrim. promotor não é para tratar de torcida organizada, É. né? A gente tem que deixar isso claro. O promotor, o papel do Ministério Público é combater violência no Violência no futebol. futebol. É. E violência no futebol, ela pode vir de todos os lados, né? Inclusive outros abusos, como ingresso, por exemplo. Aqui se tem uma cultura de ingresso de não vender meia, por exemplo. Isso é um crime. Eles já colocam o ingresso caro e vendem a outra referência para todo mundo. Um exemplo, ingresso no Barradão é R$60, meia 30, aí ele não cobra meia, ele vende a todo mundo por 30. A 30. Onde o correto seria ser 30 e 15. Sim. O Ministério Público sabe disso, não é escondido, é divulgado assim, é preço único, preço único, preço único, e o Ministério Público nunca se posicionou. Só de ser Então, preço único cadê já o está Ministério ferindo Público? o estatuto. Entendeu? A entrada no estádio, muita truculência, às vezes de polícia, de tudo. Cadê o Ministério Público? Né? E, inclusive, a gente, quando sofre alguma violência também das autoridades, por exemplo, a gente não tem a quem recorrer. Né? Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que ressaltar. A lei está bem direcionada, né? É contra. Ninguém cuida contra da gente. Ninguém cuida da gente. Nós não temos a quem recorrer. Ninguém cuida da gente. E para quem está chegando agora, ou tá, não estamos nos fazendo de vítima, né? Torcida Não. erra pra caralho, faz muita cagada, faz muita merda. Nós temos vários grupos em comum de torcida, né, Gabriel? E a gente sempre, que às vezes o cara acha que a gente vem aqui publicamente e se faz de santo, mas nós somos críticos e ferrenhos entre nós, né? Quantas vezes você não fala comigo o que está errado, eu não falo com você, ou com o Henrique lá na Joga do Esporte, ou com o Disquim, com o Maurício lá na 12, ou seja, a gente tem essa relação de feedback, de falar, porra, eu tenho uma relação com a Máfia Azul que eu pontuo várias coisas que eu acho que tá errado, entendeu? Várias coisas com o Henrique, como você tem comigo, então a gente sabe de várias coisas que tá errado, só que a gente subentende que a forma que é julgada é ainda uma exploração do erro, né? Eles aumentam o erro e não julgam o erro, não direcionam o erro. Infelizmente, é assim. Mas as torcidas têm muita culpa, cara. A gente sabe disso. A gente sabe que o comportamento chegou perto do inaceitável em vários pontos. A gente não está aqui para Sim, tem muitas disso. atitudes inaceitáveis e tem também atitudes erradas que são aceitáveis. Por quê? Um exemplo, a gente é ser humano, a gente vai lá, se diverte, a gente vai em uma caravana, junta 200, 300 pessoas, aluga 5, 6 ônibus para ir para a Feira de Santana, um exemplo. A gente vai bebendo e tal, e às vezes a gente perde o controle e acaba fazendo bobagem por emoção do futebol, por bebida e por ser humano. E a gente reconhece, erramos e tal, e vamos ser punidos por isso. A gente não quer discutir Gabriel, mas é um comportamento diferente no Carnaval de Salvador, por exemplo? Não. Uhum. Não é verdade? Tipo, bebida, excesso, isso é do ser humano, não é do ser humano. É uma boa também, André. É uma boa também, porque a outra coisa que a gente é julgado de forma diferente, né? A imprensa acha completamente inaceitável qualquer tipo de violência entre torcedores. Mas entre jogadores, por exemplo, eles aceitam. Os jogadores saem na porrada dentro do campo, a mídia não faz a crítica que faz a gente. Dura 12 horas. É só o jornal do dia seguinte. O carnaval daqui de Salvador é violentíssimo. Violentíssimo. Você tem que ficar esperto, senão você toma murro na boca e perde seu maxilar, não tenha dúvida. Quem tá tem tudo registrado também no YouTube. Disso. Tá tudo lá no YouTube. A mídia não acha um absurdo o cara ir pro carnaval brigar. Eu acho muito, não é defendendo o meu peixe, mas eu acho muito mais absurdo você em um evento musical brigar do que no futebol, porque o futebol tem paixão. Entendeu? Tem a rivalidade e a música. O que leva uma pessoa a agredir outra ouvindo Ivete Sangalo, meu irmão? O que leva? A mídia age com naturalidade. Então, é isso que me incomoda aqui no país, sabe? Não é as nossas punições, não é isso. O que me incomoda são essas hipocrisias. Nós somos tratados completamente diferente de tudo e todos. Tudo e todos. E até nas coisas mais próximas, como o campo. Você vê jogador ali, dá um burro na cara do outro, e é completamente aceitável. Mas se a gente brigar, é um absurdo.
É verdade. Eu vou te falar, viu, Gabriel? Agora, talvez é o que eu estou falando, com essas ferramentas que a gente tem, talvez no futuro a gente consiga equilibrar e melhorar um pouco isso. O que é a ferramenta? Hoje, vamos pegar a Polícia Militar como exemplo. Hoje ela está sofrendo um pouco daquilo que a gente sempre sofre, que é a questão da exposição, porque hoje todo mundo tem um celular, todo mundo tem alguma coisa, então hoje já não se passa só aquela mensagem de segurança, passa a mensagem dos excessos também, Verdade. entendeu? Então a gente que tem só a mensagem dos excessos, a gente consegue passar, porra, eu sempre falo que torcida organizada tem que ser estudada na sua essência, porque você pega quantas ações sociais, eu não estou falando da Dragões ou dos Imbatíveis, só estou falando do movimento como um todo, independente de ser rival ou não, de projeto social, cara, de doação de sangue, de cesta básica, de alimento, de sopa, e faz porque gosta, porque não, a exposição daquilo é zero. Ninguém vai Não, e filmar. não serve, e deixa claro que muita gente julga que a gente faz ação social como se fosse para nos beneficiar. Não Mas beneficia nada. nada. Nunca a autoridade julgou isso. Nunca as autoridades botaram ação social na balança. A gente faz Não, por amor ao próximo, porque a gente, na nossa grande maioria, a gente vem de favela, vem de comunidade. Então, a gente sempre usa a nossa massa, nosso poder, para fortalecer nossos irmãos de favela, que é a grande maioria de nós viemos de lá. Não tem é o que nada eu a vou... ver com hipocrisia, não tem nada a ver com punição, não tem nada a ver com polícia. A gente faz porque a gente Não, gosta. exatamente, deixar bem clara a sua fala, não nos beneficia em nada em relação diretamente à justiça. Mas Sim, a satisfação que a gente tem, sim. porra, e é Não, o que porque eu falei porque as pessoas, muita gente critica acham que é nossas média ações para sociais, mídia. Média para achando mídia. que isso limpa a nossa barra. Não limpa. Não muda absolutamente nada. Eu estava numa dessas lives aí, eu até dei uma entrevista pro UOL recentemente. Falei, cara, você vê como que é, né, cara? O cara é um detrator, o cara xinga, o cara fala. Hoje tem cara que tá comendo o arroz, o feijão, porque alguma torcida organizada fez uma doação de cesta básica. Sim, Tem sim. algum cara que está vivo porque algum cara de torcida organizada doou sangue e ele nem sabe. E ele tá lá xingando e ele nem sabe que o sangue que corre dentro da veia dele é de um cara de torcida organizada. Mas a imbecilidade, a palavra não vai sair. Travou. Mas existem tantas pessoas imbecis, Gabriel, que depois que eu mencionei essa mesma frase que eu te mencionei agora, aí o cara foi e escreveu assim no Instagram da Dragões, né? Falou assim, aí ele doa o sangue, salva a vida, e aí chega num domingo de normal, ele vai e mata o mesmo cara que doou sangue, mata uma pessoa porque tá com a camisa de outro time. Aí eu fui no PV dele para não virar uma discussão aberta e comecei a conversar com ele. Eu falei, cara, eu não tiro a tua razão, vírgula. Muitas das vezes o cara que está fazendo o bem, ele não significa que é o mesmo que está brigando. Não significa. Em torcida organizada existem vários tipos, várias personalidades, vários jeitos, várias pessoas, várias formas de pensar e de agir. E esse seu comportamento é você já generalizar. É dizer que todo mundo que está fazendo uma ação vai dar uma paulada na cabeça de um para matar. Não é, cara, não é. Você sabe que não é. E eu concordo com ele em parte, né? Em Mas partes, exatamente. se ele provar que quem doou, matou, né? Sim, Ele não sim. sabe disso. Ele está jogando conversa fora. Né? Pode Como até acontecer. mas um erro não anula um acerto, nem um acerto não anula o erro. Sim, Né? Agora, exatamente. quem nos critica, e agora a pergunta é, quem nos critica, está fazendo o que nesse momento agora? Está ajudando que comunidade? Está ajudando que família? Nós estamos. Todas as torcidas organizadas do Brasil estão ajudando alguém. Né? E Essa essas pessoas que nos criticam estão fazendo essa o quê? é a parte mal que eu te falei, quando eu te falei que a internet veio para revolucionar a humanidade, mas também veio para trazer um monte de imbecis para o nosso meio, porque o cara ele faz as críticas online. Aqui a gente até brinca, né, Gabriel? Quando eu vou até te perguntar de como está o Vitória, mas antes de te perguntar, a gente fala assim que a galera faz fake hoje, né? A pessoa não tem a hombridade de te questionar. Porra, Ridículo. nós somos presidente,
mas nós não somos super-homem. A gente erra pra caralho. A gente erra pra caralho. E uma gestão boa é aquela gestão que o cara chega em você e fala onde está seu erro. Porque se o cara compactuar com tudo aquilo que a gente fala, a gente vai ter aquela falsa, a falsa impressão que está tudo certo. Porque o cara não me fala nada. E não é criando um fake e fazendo crítica. Até em relação ao que a gente estava falando dos valores da faixa, eu não digo se já aconteceu aí ou aqui, mas eu sei, eu vivo torcida organizada e já sei que aconteceu, não vou citar, mas eu já vi torcida do mesmo time comemorar a própria torcida perder faixa para ele ter assunto para criticar o presidente dele. Olha só o nível. Então ele achou bom, ele teoricamente perdeu um patrimônio que ele tanto ama, mas porque era um presidente. Então quer dizer que aquilo para ele não passa de um pano. Não tem sentimento nenhum. Ele está em busca de deteriorar a imagem dos líderes, da diretoria. Por que não compactua de forma saudável, pô? Não é ir para a internet fazendo um fake e falar o Gabriel errou. O Gabriel errou e vai errar pra caralho. Vai errar muito. Você vai errar muito, Gabriel. Eu vou errar muito. Com certeza. Nessa live aqui, errar a gente mais, vai né? falar de alguma merda. Hã? Errar mais. Errar mais, errar mais. É o que nos torna ser humano, né? São os nossos erros. Sim. E se a gente tiver gente do lado que pontua os nossos erros diretamente pra gente, a gente vai melhorar. Tem os moleques da sede lá, você tem uns meninos aí também. Não vou mencionar nome, porque eu sempre esqueço de alguém, mas quero mandar um salve para todo mundo da Dragões, pros moleques da sede que trabalha. Quinta-feira eu vou fazer uma live com o Tomate. Aqui, Legal. escola de samba e torcida. Aí também vamos ver, fazer uns assuntos. Tá? E, Gabriel, e o Vitória? Como é que tá aí? Série B, né? 2 anos já. Como é que tá o Vitória? Tá complicado, irmão. O Vitória tá complicado. Infelizmente, aqui o Vitória vive hoje uma guerra política gigantesca. O Vitória, historicamente, olha, sempre foi um clube de muita vaidade, né? O Vitória, historicamente, seus dirigentes sempre se preocupou mais em derrubar um ao outro do que ganhar títulos, por exemplo. Então, hoje... Mas você fala isso até quando alcançou 2 vezes o final da Copa do Brasil, né? Aquela de 93. Não, Vitória foi vice-campeão brasileiro de 93. E em 2010, vice-campeão da Copa do Brasil. Da Copa do Brasil. Né? Então, assim, eu falo isso porque eu vejo, a gente vive esse Brasil todo aí, todos os clubes, né? E a gente vê a mobilização que é quando um clube vai para uma final, para uma semifinal, né? Você vê o clube interagindo com a torcida, mobilizando ônibus, dando todos unidos para que chegue mais próximo da nossa, o topo da nossa força para que a gente ganhe uma final. O Vitória, quando a gente está bem, é uma vaidade retada, começa uma briga de egos, sabe? Você se preocupa... Quando está bem, ele se afasta mais da torcida, por estar bem. Isso. E achar que precisa menos da torcida. Quando o Vitória está bem, pode ter certeza que o torcedor vai sofrer, vai ser humilhado pelos seus dirigentes. Então, e aí o que aconteceu? Veio a democracia para o clube, né? Uma luta de muitos rubro-negros, uma luta demorada, muito sacrificante, e com muita luta de muita gente, o Vitória teve sua democracia instalada. Só que política no Brasil é bem complicado. As pessoas não têm maturidade no Brasil para política. Ela não pode, ela não pode criticar dela sem discordar do outro. Isso. E se você critica um, é porque você é do outro dirigente, né? Acontece isso no país. Se você critica o atual presidente da República, é porque você é amante do ex-presidente. Você não pode criticar o atual presidente. Quando, na realidade, você pode ter crítica e elogio para os dois lados. Você vai criticar a gente vai criticar porque a gente quer o melhor, né? Sim. Então o Vitória hoje sofre muito com isso. O Vitória, nos últimos 6 anos, eu acho, o Vitória teve 6, 7 anos, o Vitória teve 5 presidentes, para você ter ideia do absurdo que está aqui. Um presidente derrubando o outro, né? E com isso vem várias consequências, torce contra. Então se cria um clima absurdo. Quando você diz derrubando, é que o cara não termina o mandato? Não termina o mandato, né? Pressão ali, pressão, até o cara renunciar, né? Aí convoca a Assembleia Geral, convoca um monte de coisa e faz baixo assinado, e inferniza a vida do cara que está no poder. Aí o cara cai, assume outro, e nessa brincadeira
a gente ficou, em 6, 7 anos, a gente mudou de presidente 5 vezes, né? Então nenhum clube suporta isso, né, André? Quem é um investidor, um patrocínio que vai botar seu dinheiro em um clube que você não sabe quem vai ser o presidente ano que vem? Impossível, Fora a né? Ninguém é exposição, né? louco. O Exposição jogador negativa. também, que jogador quer jogar em um clube que não tem um projeto de 2, 3 anos, né? Você é contratado por um cara hoje, amanhã esse cara tá fora. Então isso vem nos prejudicando muito, né? Então a gente vem aí nessa luta. A democracia foi, até deixar claro, né, que a democracia é sim maravilhosa, sempre, em todas as ocasiões, em todos os casos. E a gente está passando por uma fase de adaptação, vamos dizer assim, a ela. Então, esses últimos anos têm sido bastante tenso para o Vitória, né? E agora, ultimamente, aí o atual presidente tem tido uma postura que eu não acho correta, né? Aí ele assumiu o clube tem mais de um ano já e fica o tempo todo jogando a culpa para o sócio-torcedor, para o sócio-torcedor. O Vitória E quase cai ano passado, né, Gabriel? quase cai para a terceira divisão, Para né? a A gente, terceira a gente divisão. disputou rebaixamento o campeonato todo para a terceira divisão, né? A gente, então, assim, aí o atual presidente fica o tempo todo jogando a responsabilidade para o sócio torcedor. E hoje o Vitória e hoje o que a gente vê na torcida do Vitória é essa vaidade. Hoje uma guerra terrível de quem é sócio e quem não é sócio. O que eu acho uma coisa ridícula, né? Porque todo mundo é igual. Dona... Inclusive o cara que muitas das vezes o cara é sócio para se beneficiar, né? Porque ele frequenta jogos, ele sendo sócio, ele vai ter benefício. Fica, O o sócio custo para ele torcedor fica aí, o muito mais sócio baixo. torcedor, mas o sócio torcedor aí, ele é integrado à política do clube, ele pode votar? Sim, ele tanto pode votar após um ano e meio, né? Após um ano e meio de sócio, ele tem direito a voto e a ser votado, ele pode se candidatar também. E também ele tem acesso livre aos jogos. Então, a maioria das pessoas que são sócios hoje é para se beneficiar, o que é natural. Por exemplo, sou sócio e acho uma vantagem muito boa, Sim. né? Então, um exemplo, você paga R$ 60 por mês e tem acesso livre a todos os jogos. Só que o que está acontecendo? Por essas falas do presidente do clube, está se criando uma rixa, uma rivalidade aqui entre sócio e não sócio, onde os torcedores, em vez de se preocupar em cobrar até o próprio dirigente, né, a própria diretoria, está se degradando entre os próprios torcedores, o que eu acho um absurdo. Inclusive, é burrice, porque o cara que é sócio ele não é melhor do que o que compra ingresso, e nem o que compra ingresso é melhor do que o que é sócio. Porém, se você for fazer conta no lápis, o cara que compra ingresso ele ajuda muito mais do que o sócio, né? Então eu aproveito até a galera que está ouvindo aí, para com essa babaquice, pô. Para com essa babaquice. Entendeu? O nosso inimigo é o Bahia. Entendeu? Se a gente tem que cobrar alguém, se alguém é responsável pelas finanças do clube, é a diretoria do clube, eles foram eleitos para isso, sabe? Uhum. E eles ganham muito bem, a diretoria que é remunerada, o presidente ganha mais de R$ 30 mil. Então, se alguém tem que ser cobrado, não é o pobre trabalhador. Ele vai fazer o que ele pode, comprando uma camisa, comprando um ingresso quando ele puder, sendo sócio quando ele puder, e ele vai ser igual a todo mundo. Se a nossa briga tem que ser com o time adversário, não tem que ser com o torcedor do E essa Vitória. briga E interna, a, e todo a mundo perde. cobrança, e a cobrança não tem que ser o torcedor, tem que ser a diretoria. É a diretoria que tem que arrumar patrocinador master, é a diretoria que tem que inovar, né? Com contratos de patrocínio, de camisa, um monte de coisa, um monte de receita. Fazer o plano de sócio ser atrativo, né? E todos unidos saem ganhando, e principalmente a instituição. E só assim, unido, focado, né? Colocando o clube acima e respeitando todo mundo sendo respeitado, torcedor, independente de sua classe social, independente de como ele contribui. Só assim a gente vai ter um Vitória unido e forte. Porque não existe, né, um clube desunido forte. Eu acho que nada desunido fica Não, forte. nada Né? desunido é forte. Até como diz nosso lema, né? Juntos somos imbatíveis. Né? Então, Sim. aproveitar a audiência aí para deixar esse recado aí ao torcedor do Vitória. E o futuro aí, que a gente quer dizer, o futuro que a gente nem sabe, né? Desses memes que rola na internet, a criatividade do brasileiro é sem igual, ele faz você dar risada mesmo na desgraça, né? E um deles é quem chegar em dezembro ganha. Tipo, tem que chegar vivo, né? Então não dá nem pra gente Verdade. fazer uma analogia. Eu ia te perguntar o que você achava do futuro em relação ao time, mas eu acho que agora, cara, o que a gente mais vive é incerteza, não dá nem para fazer uma analogia eu mesmo estava com muita fé que o São Paulo fosse campeão paulista, o time estava se encaixando,
e agora o que a gente menos sabe é o cenário que vai voltar, como vai voltar, quando vai voltar. Aqui os times do campeonato estadual, Gabriel, eu acho que aí vai acontecer o mesmo. Vários dos times do campeonato estadual são times de aluguel, tipo, não é um time que tem um jogador que vai estar até dezembro, que vai estar até maio no clube, não. Tinha contrato que ia vencer no final de abril, que era quando acabava o Campeonato Paulista. Então você vai retornar um Campeonato Paulista e o time do Campeonato Paulista não tem time. Entendeu? Então, cara, eu sei o que pensar. Então, na realidade, hoje a gente esperar passar esse momento e pensar depois, né? Mas o estadual já era, né? O estadual já era. Todos Não, os clubes dos aqui interiores do até não, Brasil porque... todo já desmontaram seus elencos. Mas então, por exemplo, tem o dinheiro da televisão. E a Globo mesmo, que é a que paga, e às vezes para o time, a gente não está falando nenhuma heresia, é muito mais importante para o time receber esse dinheiro da Globo do que ela ter torcida em campo, porque a receita maior vem da televisão e do patrocínio do que da renda, que a renda às vezes não faz cócegas no cofre do time, falou que só paga se o estadual acabar. Pelo menos é o que rola aqui em São Paulo. Né? Sim. Aqui também parou de pagar. Aqui parou de pagar. Mas a questão não é essa. A questão é que os times do interiores não tem mais elenco. Os contratos eram até maio. Inclusive, os jogadores já foram dispensados. O artilheiro do Paulista é do Santo André, né? Ele já foi vendido para o Sport, por exemplo. Ou seja... Já era. Já é. Esperar passar esse momento. Eu acho que aí só vai rolar o brasileiro mesmo agora, com fé em Deus. Gabriel, tem mais algo? Eu vou te perguntar como foi a nossa ida para a Copa do Mundo, mas antes disso, você tem alguma coisinha que você quer fazer mais uma? Desses temas que a gente já conversou, tem alguma coisa que você quer pontuar? Sobre não, punição, mano, eu acho que ficou tudo bem esclarecido. Ficou acho que bem claro. legal. Né? Tá ficou, aí, sim. Quer contar um pouquinho a nossa experiência aí? Eu estava ontem... Não, deixa eu tirar uma dúvida, não. Tá. Lembrar, né? Um dos momentos também legais nossos juntos, Imbatíveis e Dragões. 2 eu vou citar, um no Barradão e um em São Paulo. Foi justamente a final da Copa do Brasil, em 2010, né? Onde a gente foi de ônibus, avião, de tudo que foi jeito, né? E foi uma recepção bastante legal lá na quadra da escola de samba lá, né? Foi uma recepção massa, foi um momento marcante, assim, da nossa aliança. E foi um dia muito especial pra gente também, né? E a gente tinha jogo e assim, a gente pela distância, muitas daquelas pessoas, o Salvador é muito longe de tudo, né? De São Paulo, de Rio, de Minas. Sim. Então, assim, pela distância, muitas daquelas pessoas, eles nunca tinham viajado, assim, para um jogo em São Paulo e tal. Então, foi muito marcante para muita gente, né? Assim, o contexto e também essa questão da recepção aí da Dragões. Então, foi um momento bem marcante aqui para nossas torcidas e para muitos torcedores que foi a primeira vez, assim, não imaginava como era uma aliança de torcida, uma recepção. Sim. Tem um outro segundo ponto? Você falou esse? Tinha outro. E tem a estreia do nosso Bandeirão, que você estava aqui, né? Contra o Corinthians. Estava aí. Verdade. A estreia do Bandeirão. Verdade. Estreia, assim, como a gente estava falando antes, né? Patrimônio, assim, nossas bandeiras, nossos bandeirão tem um valor muito grande pra gente, né, irmão? Então, em um bandeirão de 100 por 40 metros, é algo, assim, histórico. Bandeirão ainda, não existe mais. Tipo, daqui a 30, 100 anos, a gente vai lembrar dele com carinho, né? Então, foi um momento especial também que vocês estavam junto com a gente. Gabriel, nesse assunto de aliança, então quero até mencionar algumas coisas também. Dentre elas, tem muita gente escutando. Eu acho que tem muita gente que se pergunta, né? Principalmente quando o São Paulo joga com o Bahia aí. Tem muita gente que se pergunta por que a gente não se reúne na sede, por que a gente não faz galerão, por que a gente não... Cara, primeira coisa é uma determinação da polícia da Bahia. Ela proíbe o Gabriel, o Cassiano, o Mascote, o Chapa, o Melk, Vini, vários, Ricardo, vários. Quando eles estão, para vocês terem uma ideia. Todos, só para vocês terem uma ideia, quando a gente se encontra antes de ir para Fonte Nova, a primeira palavra que a polícia se refere a eles é: vocês não vão para o jogo, não, né? Então, tipo assim, é só porque às vezes pode parecer que é uma relação, às vezes, que fica muito mais segmentada entre nós, né, Gabriel? Que a gente não abre para a galera, mas o problema é que, com o passar dos anos, as sanções e as regras impostas para a torcida organizada,
ela foi piorando. Aqui em São Paulo mesmo, a gente também tem isso. Em São Paulo hoje, quando vocês ou qualquer olhada nossa vem para São Paulo, só pode 2 ou 3 acompanhar até o estádio. Não pode mais. Isso aí não é a nossa torcida, é a torcida do Palmeiras, qualquer uma. Hoje ela não pode mais juntar um galerão, um ônibus e ir para o jogo, porque ela é passivo de punição. E mesmo dessa forma, vocês sempre foram solícitos, nunca deixaram faltar nada, sempre ajudaram. O pessoal das subsedes da Bahia, Jequié, Maracás, Vitória da Conquista, o pessoal do Salvador, Barreiras. Ai, meu Deus, tomara que eu não esqueça de alguém aqui, senão depois os caras me matam. Vitória da Conquista, Jequié, Barreiras, Maracás, Salvador. Ai, meu Deus. Conquista? Me lembra isso, eu esqueci de alguém, que a cabeça não tá funcionando. Eu não vou entrar nesse problema aí não, irmão. Então. Eu tô te falando, Gabriel, porque, por exemplo, quando eu falei... Mas tem também, né? Tem também Alagoas, Sergipe, né? Não, que aí são o pessoal de próximos, Aracaju, sim, o pessoal de Aracaju e Socorro, que pela proximidade com Salvador, eles sempre vêm também para o jogo. E quando eu falei que ia conversar contigo, rolou uns debatezinhos no grupo favorável a iniciar esse negócio de aliadas, essa conversa contigo, porque fala, mano, quando a gente vai para Salvador, os meninos isso, os meninos aquilo, os meninos isso, mesmo tendo essas restrições, vocês conseguem dar todo o aparato, contato com a polícia, fazer um suporte, dar um suporte de... Mano, tudo. Então, antes de mais nada, também... A gente espera. E hoje aqui, infelizmente, tá punido, né, Gabriel? Hoje tem pouca referência da galera de vocês vir para São Paulo, porque não entra faixa, não entra material algum, nem a camiseta pode liberar. Então tá muito ruim, mas a gente espera aí ao longo desses próximos anos aí estreitar e abrir mais, né? Que a amizade não seja eu e você, ou o Rafael, ou o Chico, ou o Neguinho, seja com a torcida inteira, porque pô, a gente gosta de vocês demais, cara. Assim como vocês gostam de outras aliadas, a gente também. Eu acho que a aliança de torcida passou uma metamorfose muito grande com a vinda da internet. Elas passaram a sofrer como se fosse um casamento, né? Altos e baixos, por exposição do que componente fala, por brincadeira. A gente tem um grupo só, a Nata, né, Gabriel? Que é um grupo do Nasser. Um grupo que colocaram... Mandou um abraço aí, né, pra Nata. O Nasser escolheu quem é só a Nata, né? O Nasser que é só a nata dele. É a nata dele. É a nata dele. E fez um grupo lá e a gente sempre fala com isso, que nós passamos dessa relação institucional, né? Nós temos amizade, cara. Eu acho que o que nos consolida de ter uma amizade forte, uma aliança forte, é sermos amigos. Não, porque a amizade institucional hoje ela vive uma crise de identidade muito grande, e quem acompanha a torcida, não estou nem falando da Dragões dos Imbatíveis, não, estou falando, você vê aí fora, né? Zum, por causa de internet. Então, é muito legal. Vocês também têm várias ligações fortes aí com a Jovem do Esporte, Máfia, Remoçada. A gente tem com as nossas também, e é muito bacana. Tá? Sim, a gente até pega, para pontuar, a gente lamenta, na verdade, isso, né? Lamentamos. Se a ligação cair, Gabriel, é porque eu acho que no Instagram ele tem 1 hora de... Eu acho que é 1 hora. Já tem 1 hora? Eu acho que em 4 minutos dá 1 hora. Mas daí tá. você me retorna a ligação. Ou demorou. Então, só para pontuar, irmão, dizer que a gente lamenta muito essa questão da gente não poder ir para o estádio com nossos aliados, né? Não só com a Dragões, são com todas. Sim. A gente lamenta muito. Infelizmente, as autoridades aqui em Salvador nos tirou esse nosso direito, né, como cidadão de ir e vir. A Jovem do Esporte teve uma final de Copa do Nordeste aí, vocês não puderam ir, não foi? Esse caso aí é um absurdo, né? Porque assim, a gente recebeu os ônibus da Jovem do Esporte aqui e a polícia determinou um local e um horário, né, para eles irem até o encontro da polícia e de lá ir até o estádio. Quando a gente chegou lá, 5 minutos atrasado, a polícia já tinha ido embora. E aí coube a gente a levar a Jovem do Esporte, né? A gente que fez a escolta do ônibus e tal. Beleza. Quando chegamos lá na porta do estádio, sem polícia, sem nada, tinha 30, 40 caras nossos da nossa torcida. O Túlio até lembrou ali que não aí foi final, semifinal. Eu acho que foi final, hein, mano.
Tenho quase certeza que foi O final. Túlio é da Jovem do Esporte, colocou semifinal, mas segue o jogo aí. Eu Eu também acho tenho que foi quase certeza que final. foi final. Foi final, com certeza. Aí o que aconteceu? Chegamos lá, na porta, o comandante estava, falou, beleza. Falou pra gente dos imbatíveis. Vocês já fizeram a parte de vocês, agora vocês podem ir embora. Né? Então, é complicada essa relação, mas assim, o que a gente puder fazer pelos nossos aliados, nunca mediremos esforços. Todos os nossos aliados foram assim escolhidos a dedo mesmo, né? E a gente preza muito por a amizade, tanto pessoal quanto da instituição, o respeito, a consideração. Então nunca mediremos esforços pelos nossos aliados, e vocês e todos os nossos aliados pode chegar sempre que quiser, as portas vão estar abertas, e pode ter certeza que da nossa parte nunca vai faltar lealdade. Eu não precisava nem citar isso aí, porque não estou falando nem por mim, Gabriel. A gente conhece muita gente em comum e toda a referência que tem aos imbatíveis, a não só você, mas aos meninos que sempre englobaram não só a sede, mas os comandos. Cara, sei louco, vocês são sem palavra demais, mano. E bebem demais. E digo mesmo, e digo mesmo aí aos nossos torcedores aí do Vitória, dos imbatíveis, o mesmo, né, irmão? A gente não tem o que reclamar em São Paulo, toda a recepção. Inclusive é até injusto assim, né, André? Porque tem 10 jogos aí, 2K. Então a gente dá muito mais a gente dá ainda muito mais trabalho, né, a vocês do que vocês a gente, né, irmão? Então dizer que é recíproco todas as palavras mesmo. Com certeza. Esses dias estava no grupo lá, a gente tem um grupo Dragões Imbatíveis, o que às vezes a gente fala 80% de outras coisas e 20% torcida, né? Mais zoeira. Mas a gente estava lembrando, eu e o Chapa Quente estava lembrando de um jogo no Pacaembu com o Palmeiras. Jogos com o Palmeiras sempre foram mais apimentados, e a gente estava lembrando de algumas coisas lá, umas coisas bem bacanas. E é legal essas histórias. Com o Palmeiras é legal. Com o Palmeiras é legal. Sempre mais apimentado, né? Gabriel, antes de cair, se cair a gente retoma. Quer contar aí pra galera? Muita gente, na época que nós viajamos para a Rússia, tem aqueles detratores que a gente estava falando no passado, né? O cara tá viajando, o cara tá não sei o quê. Eu vou te falar um negócio. O cara vê que a gente estava lá, quem viajou, no caso eu e você, o que a gente levou o nome das torcidas, as pessoas paravam para tirar foto na faixa. Não sei se tu lembra, a gente lá em Rostov colocou a faixa, as pessoas paravam para tirar foto na faixa, perguntava se a gente tinha material, né? A gente nem levou, se a gente tinha material para vender. Falavam, caralho, eu lembro que imprensa de Salvador, imprensa baiana, fazendo matéria contigo, olha, os imbatíveis. Então, a gente foi com o intuito de levar o nome das nossas instituições, e foi bacana pra caralho. Peter, que é um menino da Dragões, estava com a gente também. E, cara, foi sensacional. Eu dei uma navegada no seu Stories. Eu ainda não sei. E eu vi um vídeo na hora que a gente pegou um táxi. A gente pegou um voo de Moscou para Rostov e pegou um táxi tentando chegar no hotel em Rostov. E o cara não falava uma palavra de inglês, né? Que eu arranho um pouquinho. E o cara não falava nenhuma palavra de inglês. E a gente no Google Translate tentando se comunicar com ele. E ele gritando. Eu não sabia se era comigo, se era com você, mas foi bacana demais, foi uma experiência sem tamanho, cara. Obrigado por você, e obrigado por você ter feito parte disso aí comigo, cara. Foi sensacional. Eu que agradeço, né? Porque na verdade eu fui por iniciativa sua, né? Eu sempre fui muito apaixonado pela seleção brasileira, né? Inclusive eu tenho tatuagem da seleção. Sim. E tudo. Então, o que acontece? Mas justamente pelo cansaço do nosso clube, né? Vitória e tal. Sempre que o Brasil jogava, é o momento da gente descansar um pouco, né? Que aí não tem campeonato brasileiro, os times do mundo todo não jogam, quando a seleção joga. Então eu fui para muito poucos jogos da seleção. E aí quando você me chamou, tipo, não pensei duas vezes, pô, quanto deve ser? E ali a gente ficou meses se sacrificando ali. Dividindo em 43 milhões de vezes. E juntando, sacrificando. E foi legal. E a minha preocupação era só como é que a gente ia falar com esse povo, mano. Eu falei a você, mano, vai falar com esses caras como? Aí você falou, não, eu falo um pouco de inglês, dá pra se virar. Tem um celular também. Eu falei, então beleza. Eu não vou me mexer nisso, não. Você, responsabilidade de sua comunicação. Aí quando a gente chegou no primeiro taque, já foi aquela merda, né, mano? Eu falei, caralho, parecia aquele filme de terror, aquele filme de... E lá na rua, tem muitos filmes russos que tem essa parada de sequestro, né? Só vi aquele filme da cabeça lá.
que o cara do táxi ficou ligando pra alguém, gritando pra caralho, a gente não entendia nada. Eu falei, mano, vai dar merda. Né? Foi da hora. E é bom a gente passar a experiência também pra galera. Teve uma. A gente que vai para esses países, a gente vê muita coisa em filme, não só em relação ao sequestro, mas agora voltando um pouco mais pro lado do futebol e de segregação racial, de imigrante, essas coisas. A gente conseguiu ver de perto algumas cenas, né? No metrô. Teve uma hora que a gente conversando, e somos brasileiros, conversando em português, e você via que tinha cara lá que estava incomodado, e a gente quase briga lá no metrô na Rússia, porque o cara estava incomodado com a nossa presença lá. E teve uma outra cena que tinha uma mulher muçulmana. Se a mulher não desse, o cara estava quase esmurrando a mulher lá, só pelo simples fato dela ser muçulmana também. Então tem algumas coisas assim que era bem nítido que o povo russo não queria essa não coisa queria. lá, né? Eles não gostavam dos turistas, incomodava eles. E em todos os lugares, metrô, restaurante, eles fechavam a cara quando a gente chegava mesmo. Sim. Isso era meio tenso. Mas assim, o momento mais de tudo isso, assim, irmão, o que foi mais prazeroso foi justamente o que você falou, né? A gente apresentar nossos clubes lá, levar nossa bandeira, nossas cores, nosso símbolo. Foi bem emocionante para mim. Assim, os clubes aqui do Nordeste sofrem um pouco desse abandono da mídia, assim, né? Claro que a mídia quer valores financeiros, Ibope, audiência, né? E realmente as torcidas do Sul são maiores por uma série de coisas. Mas eu acho que a mídia brasileira poderia dar uma atenção um pouco melhor. E a gente via... Então isso foi a parte mais emocionante para mim, né? Quando a gente estendia as nossas faixas lá e vinha o cara, perguntava, né? E era africano, japonês, francês, gente de todos os continentes, tirava foto, cumprimentava e perguntava, né, o nome do time, o nome da torcida. Essa foi a parte mais importante assim para mim, a parte mais emocionante, e isso foi assim uma coisa que eu nunca vou esquecer, porque ali englobou muita coisa assim, né? O fato a gente passa a vida toda jurando amor ao nosso clube, à nossa torcida, e que vai levar isso pro resto da vida. E foi um exemplo disso e teve um resultado maravilhoso assim, ver o carinho, a curiosidade de todo mundo com nossa bandeira. É o que eu estou te falando, Gabriel. Infelizmente ainda tem muita gente que ele não consegue fazer uma análise do fato sem, às vezes, ou ter aquela inveja branca ou ficar pensando em dinheiro. E aí o cara, em vez de ver a ação, ele canaliza para ficar deteriorando a imagem. Dinheiro mal gasto é você gastar dinheiro com coisas que não te traz retorno, principalmente de uma exposição positiva, né? Eu sempre falei que torcida organizada, como num contexto geral, ela tem que valorizar o que realmente importa. E às vezes você vê o cara... quantas vezes, né, quando tem festa de aliada, a gente se fala porque a gente vê várias caras da nossa base querendo se mexer para ir na festa, e aí eu ligo para você e falo, Gabriel, se fulano for para a festa, não libera não. Se ele for, ele vai ter que chegar e vai ter que pagar e entrar. Porque você não vê essa movimentação do cara para ir num jogo contra o Bahia, para ir num jogo em Recife contra o Sport, contra o Náutico. Então o cara se movimenta para ir em festa. Eu acho que deve acontecer isso com você e com as outras aliadas também. Então você vê que a pessoa ela não tem um segmento do que realmente é importante. Eu, um pouco tardiamente, comecei a perceber isso. As grandes torcidas de São Paulo, você pega a própria Mancha, a Gaviões, a Independente, principalmente essas três, elas sempre valorizaram muito essas coisas de fazer parte de tudo além do futebol. Por exemplo, se você conseguir estar dentro de um contexto que não tem nada a ver com futebol, mas esses dias num debate eu estava até falando que a televisão antigamente mostrava na escolinha do professor Raimundo tinha menção à torcida organizada, na Praça é Nossa, em programas de televisão, entendeu? Hoje já não tem mais isso. Narração de jogos citavam as torcidas. Citavam, Luciano narração Duvalli de jogos. Muito. Verdade. A Band falava muito, Luciano. Saudoso Luciano então, falava muito. E a gente perdeu isso. Então, se a gente não buscar meios de a gente equilibrar essa imagem que a galera tem da gente, a galera consome muito a pedra que você joga no ônibus
e a pouca mão que você dá para o amigo, a pouca atitude boa, entendeu? Então, tipo, foi o nosso primeiro assunto do início, né? Não se vitimizando, mas não é do jeito que a galera pensa. Então, é interessante a gente fazer parte de Copa do Mundo, é interessante a gente fazer parte de outros esportes, de Olimpíada, e mostrar que a gente é capacitado, mostrar que a gente também tem gente inteligente no nosso meio, que tem gente qualificada, e buscando sempre coisa boa, né? E talvez, André, isso é porque a gente sofre tanta agressão de mídia, das autoridades, e a nossa classe, torcida organizada, não é unida, né? A gente fica torcendo para outra torcida lá se fuder, se dar mal. Então a gente acaba apanhando muito nesse sentido, né? De tomar porrada assim, não porrada de murro na cara, mas porrada de agressão verbal, de ideologia, de ideologia, de exposição negativa, que você acaba se retraindo. E a gente acaba esquecendo o valor que as organizadas têm, né? A gente acaba esquecendo esse valor, né? A gente só vê esse valor justamente quando, por exemplo, quando a torcida está punida, ninguém dá valor aos imbatíveis. Quando a torcida está punida, é um rebuliço. Todo mundo fica louco, volta quando... E quando o time está mal, Gabriel? Eles lembram dos imbatíveis. Quando o time está mal, só existe a torcida organizada para resolver. Então, aí é nesses momentos, né? E muitas vezes a gente, por mágoa, não consegue assimilar, né? Não consegue entender a importância que nós temos. Né? Então, como você falou, a gente tem que estar assim nos momentos bons do clube, nos momentos ruins, e também no contexto do futebol. Né? Se tem futebol, as torcidas organizadas do mundo inteiro tem que estar, porque o futebol, a gente é uma parte considerável do futebol, da cultura futebol. Sim. O futebol sem a torcida organizada não seria nem perto do que é. Né? Não estou desmerecendo quem não é de torcida organizada, todo mundo tem o seu valor. Mas o serviço prestado, que historicamente as torcidas organizadas do mundo inteiro prestou ao futebol, sim, a gente não pode nunca abrir mão disso, do nosso lugar, da nossa história. Entendeu? Se tem futebol, tem que ter torcida organizada, sim, em todas as seleções, de tudo. O cara que xinga, ele compartilha vídeo no WhatsApp ou no Facebook a própria mídia, né? De uma festa, de uma música. A mídia, se você pegar os principais sites do Brasil que nos critica todos os dias, sim, as principais imagens são nossas, mano. Então a gente tem que se valorizar. A gente tem que se valorizar. A gente tem que ter certos momentos e esquecer rivalidade. Para fortalecer a classe, né? Não, quando Gabriel, uma coisa é você brigar. E quando você cita isso aí, porra, perfeito, porque até quando tem a punição, vamos supor, 2 anos punido, ele pega a referência antiga para inserir na programação. Por exemplo, você está punido, então ele não tem uma referência de 2019, por exemplo, que a torcida passou o ano punida. Ele vai buscar uma de 2017 para ilustrar um jogo de 2020. Por que não filma as cadeiras, né? Porque não filma as cadeiras, exatamente. Filma as cadeiras, né? Se a gente não presta, não tem por que usar nossa imagem. Então, mas eu acho que é isso, irmão. Eu acho que cabe a gente ter essa sensibilidade, entendeu? Nós de torcida organizada, ter essa sensibilidade, se unir nesse ponto. Quando eu falo de união, não é a gente ser amigo de uma torcida rival, ele faz o trabalho deles, a caminhada deles lá, a gente faz a nossa casa. Mas quando a gente vê a mídia atacar uma torcida, mesmo que seja rival nossa, a gente não pode ficar feliz com isso. A gente não pode ficar feliz com isso, porque ele está atacando as torcidas organizadas, entendeu? Então a gente como participante da classe, a gente tem que defender, mesmo que ela seja rival, entendeu? A gente está defendendo o nosso movimento. A diferença da camisa pode ter para nós, mas para a justiça, para o militarismo e para outros segmentos é tudo farinha do mesmo saco. Isso, quando a gente vê uma torcida ter liberdade para torcer, né, para usar bandeira, essas coisas, a gente não pode ficar torcendo contra, a gente tem que torcer a favor, entendeu? Porque aquela torcida, querendo ou não, está representando todas as organizadas, né? Então, a gente vê estado, por exemplo, que a torcida organizada faz campanha dentro do clube para o visitante não pôr a faixa. Isso é um absurdo, né, mano? Uhum. Isso é um desserviço às torcidas organizadas, né? O movimento, a história, toda a história das organizadas. Eu não sei então a nossa rivalidade tem que ficar entre a gente. Para o mundo não, pô. Mas tem que se unir nesse sentido. Exatamente, eu não sei nem se é ético da minha parte, mas quantas vezes a gente discutiu
vou até dar uma moral para eles aqui nessa menção negativa, a postura da Fúria do Paraná, que Eu várias e estava várias falando dele vezes... mesmo. Então, eu não queria falar, mas vou falar. Que várias vezes, tipo assim, ele pode ter a rivalidade, ele pode querer tomar a faixa do cara. Pode querer É tomar. digno. É digno. Entendeu? Mas proibir, fazer um papel de MP, de militar, falando aqui você não entra porque você é meu rival, isso é ridículo, sabe, cara? É Infelizmente, ridículo. graças a Deus, poucas torcidas seguiram essa linhagem e viram que independente de rivalidade, deixou seguir o barco, né? Isso. Gabriel, eu acho que, porra, conversamos aqui 1h15, eu acho que o Instagram com essa história de live ele não tá mais cortando a hora, porque diziam que cortava em 1 hora e aqui não cortou. Se quiser fazer suas considerações finais aí, fazer um release do que você falou, alguma coisinha aí pra gente encerrar, mas, cara, de antemão, obrigado por ter aceitado o convite, espero que você faça outras lives com outras torcidas, porque você vai fazer uma Canatorg também, eu acho que amanhã com Minduim, e faz porque você agrega muita coisa ao movimento. Eu vejo os imbatíveis uma torcida de sorte por ter você na frente e as pessoas que te cercam, porque todos os meninos são sensacionais. E, cara, obrigado mesmo por ter aceitado falar aqui no canal da Dragões. Garanto que você trouxe muita qualidade, muita coisa legal para a torcida e a gente espera ter mais. Que a gente faça live num outro contexto, né? Que esse negócio da live fique, mas o vírus acabe, todo mundo vá para a rua e que a gente use esse canal para levar a mensagem para os torcedores das nossas respectivas torcidas, que antigamente talvez a amizade ficava um pouco setorizada, né? Nós somos aliados dos imbatíveis, só que a nossa relação é com a sede e com os líderes de comando e pouco com a torcida. E talvez esse lance de live vai levar um pouco mais dessa proximidade para as pessoas da Dragões, dos imbatíveis e para as outras aliadas, né? Com certeza. Assim, como eu falei no início, né, irmão? Tudo tem um lado positivo, né? Até falo, Eu acho que antes essa... de você falar, rapidinho, falo com o Henrique da Jovem do Esporte, né? O esporte passou um tempo na Série B, e aí soma-se isso a questão do visitante não entrar em São Paulo. Aí o São Paulo foi jogar lá em Recife, e aí eu falei, vou lá na sede, né? Vou lá na Jovem. E tava tendo aquela sexta-feira maluca deles. Aí eu peguei o carro, tinha alugado um carro, peguei o carro e fui lá. Gabriel, quando eu cheguei lá, eu quase apanho, que os caras falaram, mano, quem é esse cara aí? Porque a torcida é muito rotativo, né? Torcida, tirando alguns da frente, infelizmente, tem cara que entra em torcida para fazer a carteirinha e colocar na carteira e não ter uma vida ativa. Ou passou um tempo na vida dele, casei, saí fora. Pô, por quê? Você não precisa sair, você pode maneirar, mas sair nunca. E aí, tava o Márcio, o Henrique lá para dentro, tinha pouca referência ali. Eu não sei se o Açuquinha tava na época. Enfim, quando eu cheguei, aí veio uma alma abençoada, falou, não, é o André. Aí falou assim, pô, é o André. Por quê? Então, por ter pouca referência hoje de jogos, eu perdi um pouco da base com os meninos da Jovem do Esporte. Quando eu falo da base, não é com os caras da sede, da base do chão, né? Eu não quero que eu acho que a torcida tem que saber quem tu é, tem que saber quem são as pessoas que te cercam, entendeu? Para ter essas referências mais, essas ligações. Então, acho que é importante essas lives continuarem, depois a gente pegar um time aí de a cada 6 meses, alguma coisa assim, e levar a história para dentro das torcidas do que está acontecendo. Né? Com certeza, está sendo bastante legal. Eu particularmente estou assistindo bastante lives aí, de manhã e de noite, e está sendo interessante para conhecer muitas coisas que realmente eu tinha uma visão de pessoas e de lideranças e da instituição. Gabriel, eu garanto que e você hoje eu estou vivendo de outra forma. novo. E aprendendo também, né, André? A gente sempre aprende. E garanto que você está assistindo independente da torcida. Até para... Sim, rival, aliado. E a gente sempre tem a aprender, irmão. Sempre tem a aprender. Eu, particularmente, vou sempre ser fã de torcida organizada. Vou sempre torcer para que todas as torcidas organizadas aí tenham sucesso no mundo inteiro. E deixo um abraço também, irmão, para você, dizer que foi uma satisfação, uma honra muito grande. Com certeza aqui nesse 1 hora e pouco aí, a gente aprende muito com você. E espero ter deixado também alguma mensagem positiva aí para os demais.
E mandar um abraço também para minha torcida, né, André? Porque, inclusive, isso Sim. que você falou, que as pessoas mudam muito, aqui eu tenho muito orgulho disso. Se você for ver, usando o passe, a gente consegue manter uma base de gente bastante legal, assim, né? E, infelizmente, hoje no Brasil, as pessoas são muito de usar as coisas para benefício próprio. Por isso que tem essas mudanças. O cara entra na torcida, fica 1 ano, 2 anos, já sai. Porque ele está aqui enquanto é cômodo para ele. Muita gente não ama o movimento, a instituição de fato. Então, a gente tem que batalhar muito para manter essas pessoas que realmente amam. Não, e a Então, deixo um gente abraço até. para todo mundo que está aí com a gente aí na caminhada, que está sendo árdua, né? Ultimamente aqui, o Aham. Vitória está sendo uma luta muito árdua mesmo, 5 anos terríveis. E mesmo assim a gente não está deixando a torcida cair, estamos firme e forte. Deixo um abraço para toda essa galera. Um abraço também a Dragões, todinha, irmão. O irmão Rafael aí, que é uma pessoa especial aí no nosso, né? Não sei Ele nem o vai que Rafael chorar. é, se é imbatível. Não Ele sei vai se ele é chorar. Vitória, não sei se ele é São Paulo, Ele é não nosso sei se ele é aliado. Dragões. Ele é nosso É, aliado. Ele ele vai é firme. aliado de nós dois. E dizer que foi uma honra, uma satisfação, irmão. Estou sempre à disposição de você, de toda a Dragões. E tamo aí, mano. Firme e Gabriel, forte, eu, eu, que a gente eu, tenha mais oportunidade. eu dentro da sua última fala, eu não gosto muito de citar nomes, mas eu vou de novo ir contra o meu princípio. Tem duas pessoas que, para mim, é uma marca forte dentro dos imbatíveis e se faz parte. Acho que caiu, encerrou. Encerrou? Não. Tinha dado uma Não. travada. Tem duas pessoas, Gabriel, que faz parte desse contexto de pessoas que a vida fez eles se afastarem um pouco, mas nunca deixaram de ter orgulho, de levar o nome da torcida, de falar só coisa boa e de ainda interagir com a gente em grupos, como que é o iraquiano e o Fernando, que são duas pessoas que se afastaram por causa que a vida deles rumou. Se afastaram, mas nunca se afastaram, né? E são dois amigos que eu tenho. Eu não estou mencionando os outros, que os outros ainda estão presentes, né? Os nossos amigos aí de sempre, Melk, Entendi. Cassiano, Maranda, todo mundo. Chico, cadê o Chico? O Chico está aí com a gente, sempre esteve com a gente. Firme e forte, Firme e forte, cada vez mais em forma, firme e forte. Cada vez mais forte. cada vez mais forte. E é isso, cara. Então, Gabriel, antes que derrube, a gente vai derrubar. Obrigado. Espero que a nossa amizade aí. A amizade, independente de aliança de torcida, ela nunca vai acabar, porque é uma coisa sincera, Com certeza. acima de instituição, mas que isso se reflita nas nossas respectivas torcidas por um bom tempo ou a vida inteira, se Deus quiser. Tá Com bom? fé em Deus, meu irmão. Tamo junto. Boa sorte aí para Dragões, São Paulo. E vamos aí continuar a luta. Eu queria só mais uma deixa, André. Aproveitar e convocar nossos componentes. Sexta-feira, a gente vai anunciar amanhã um projeto, mas estamos organizando um projeto para na sexta-feira estar arrecadando alimentos que vão ser doados para os ambulantes do Barradão, que trabalham Boa, na área boa. enferme. Tem umas 20 famílias que estão precisando e vamos convocar nossos guerreiros aí para a gente ajudar essas famílias que estão sempre na gente no dia a dia, dando atenção a nós, a nossas famílias. Obrigado, André. Um forte abraço. Mano. Tamo junto, parceiro. Abraço. Ah, vamos.